Ok, muito bem. Já está a gravar. Então, mais uma vez, obrigado aos nossos convidados por estarem aqui. Obrigado a todos. Bem-vindos a este terceiro webinar, este segundo webinar, Ativar a Participação Cívica, pós-graduação em Desenvolvimento Local Colaborativo. E, sem mais demoras, passo a palavra ao João e à Mariana, do Grupo de Teatro Comunitário do Bonfim, para nos apresentarem o que têm andado aqui a fazer. Obrigado, Palavra, Filipe, moça. e obrigado a todas que estão presentes. Pronto, obrigado, obviamente, a esta pós-graduação. Também já tive o prazer de ir trabalhando com alguns alunos desta pós-graduação ao longo dos anos. É assim uma constante. Quando vamos a algum território, há lá algum enviado especial desta pós-graduação. Pronto, e obrigado. E acho que o tema é bastante relevante. A participação cívica, achamos que é dos temas mais interessantes de debater nos dias de hoje, principalmente pronto, nas cidades como Porto e Lisboa, em que o desenraizamento é uma das principais razões de tantos problemas sociais que discutimos. Pronto, como o Filipe disse, eu sou o João Ferreira, eu sou o coordenador deste projeto do Grupo Teatro Comunitário do Bonfim e também sou o diretor da Associação MES. Temos outros projetos, mas este, nos últimos anos, tem sido o nosso projeto principal, porque decidimos. O MES era um festival, eu assim vou falar um bocadinho sobre isso, mas decidimos de crescer e focar-nos aqui num grupo mais comunitário e local. Então tem sido esse o nosso foco nos últimos anos, grupo a que pertence a Mariana. Sim, eu sou a Mariana, sou participante do Grupo Comunitário de Bonfim e vou falar da minha experiência enquanto participante do grupo. Agora vem a parte mais difícil, que é eu ter de fazer aqui aquela coisa de partilhar o PDF. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Estamos a ver, perfeitamente. Pronto. Não, Perfeito. assim é fácil. Não foi? Pronto. A MES, em primeiro lugar, nós somos uma associação que discute arte comunitária e política. Nós organizamos o Grupo Teatro Bonfim. Nós somos bem, isto sou um bocado, mas nós somos uma referência internacional no desenvolvimento de projetos de programação, criação e formação. Bem, graças obviamente ao Festival MES, que contou com 6 edições até agora e que no próximo ano vai ter a sua 7ª edição. A MES, obviamente que estas edições foram organizadas também pela PEL, outra associação que faz este tipo de trabalho. Agora, a MES é uma associação independente e que faz o seu trabalho de forma independente, inclusive o festival. Em 2022, graças à vinda de um grupo de teatro vizinhos argentino chamado Matemurga, nós decidimos ter um grupo nosso para os receber. Ou seja, eles vieram e nós na MES temos sempre esta política de sempre que escolhemos um artista, ele nunca vem só apresentar, vem sempre também trabalhar com a comunidade. E nós sentimos que havia uma necessidade neste território onde nós estamos, que é aqui mais no Bonfim, mas mais na parte junto ao rio, na parte sul das Fontainhas, da Rua de São Vítor. A nossa sede é na Rua de São Vítor, uma rua histórica do Porto, também conhecida pela rua, durante muitos anos foi uma rua bastante pobre, mas com muita gente. Então, criamos este grupo, na altura pequeno, que estou a ver está ali a Aurora, que faz parte do grupo, está a ver aqui a nossa participação. E contamos desde o início com o apoio da Junta de Freguesia e do Cultura em Expansão, que é um programa da Câmara Municipal do Porto. Esta foi uma das formas como conseguimos ter pessoas, simplesmente andar na rua a fazer aquele trabalho de querem discutir, querem conversar, juntem-se a nós. Foi um trabalho mesmo que durou algumas semanas e que é muito necessário. Uma das perguntas que nos fazem é: onde é que foram buscar pessoas para os vossos projetos? É mesmo na rua. E depois também as pessoas falam com outras pessoas, obviamente as redes sociais também ajudam muito hoje em dia. Pronto, nasceu o grupo de teatro, enquanto sempre com o pressuposto de ser um espaço, ser muito mais que um grupo, ser um espaço de diálogo e criação. Não temos limites de idades, os encontros são semanais, as pessoas não podem todas as semanas, mas uns podem numas, outros podem noutras, portanto o grupo não tem essa questão que não pode parar, porque às vezes as pessoas têm necessidade, nem que seja de
pá, há uma eleição num país qualquer e as pessoas têm necessidade de falar disso, sabem que tem aqui um espaço. Outra característica do teatro comunitário é a participação ativa de todos os intervenientes nas decisões. O que é que vamos fazer, sobre o que é que vai ser o próximo tema do grupo, se estamos a gostar, se não estamos a gostar, se queremos que as sessões passem a começar mais tarde, para dar tempo para jantar. Há muita discussão, perde-se muito tempo a discutir, e por isso é que é importante que estes processos tenham tempo. Pronto, os encontros funcionam numa lógica de porta aberta. Obviamente que as pessoas costumam ser as mesmas de umas semanas para as outras, mas não é raro termos uma pessoa que vem uma semana e que gosta, mas depois bem, não continua. Há pessoas que estiveram connosco por meses e que depois nós usualmente no final temos um espetáculo e há pessoas que não querem participar no espetáculo, participam de outras formas. Bem, em primeiro lugar vou falar do primeiro projeto. Eu agora vou falar sobre cada projeto. Ai, já passou tanto tempo. Vou falar dos 3 projetos que nós tivemos. O primeiro chamava-se Escutar o Bom Fim, que consistia na partilha de fotografias e histórias sobre o território, e depois, a partir destas histórias e destas fotografias, criávamos exercícios de experimentação teatral. Tivemos também estas partilhas de quase que oficinas, em que cada elemento do grupo ensinava aos outros um saber. O grupo funciona muito numa lógica horizontal. Nós temos uma diretora artística que muda de projeto para projeto. Nós não queremos que o grupo também se habitue só a uma pessoa. É muito importante para nós que a direção artística não assuma aqui um papel de liderança do grupo. Isso é muito importante para nós. E que depois o grupo chega a um ponto em que, sem essa diretora ou diretor, não saiba por onde ir. Então vamos até esse cargo que nós trocamos. E aqui neste caso, isto, por exemplo, é uma oficina de origamis que um dos participantes do grupo deu aos outros, mas já tivemos zines, licores, dança. Tentamos que haja sempre esta relação horizontal da partilha de conhecimento, que é algo que para nós é muito importante no trabalho social e artístico, que não seja sempre uma relação vertical em que vem o formador e ensina a quem está. Não, tem de haver sempre uma horizontalidade também no saber. Pronto, nós ocupamos bastante espaços, tanto aqui na nossa sede, como na junta, e depois este processo deu origem a um espetáculo chamado Como Se Nada Fosse, que apresentámos aqui no Colégio dos Salesianos. Os temas eram a urgência e o desejo, e como eu dizia há bocado, nós trabalhámos ao longo de 13 meses, o que todos aqui reconhecerão que é um luxo para quem trabalha estes temas, e que é muito, mas os resultados notam-se. Notam-se muito porque temos tempo para trabalhar os temas. Ok, vamos trabalhar a urgência. Podemos estar um mês só a falar sobre as urgências de cada um. Foi um luxo e foi uma decisão, porque foi o primeiro projeto que nós fizemos e quisemos dar às pessoas esse tempo. Algumas fotografias do espetáculo. Foi um sucesso. Tivemos cerca de 500 pessoas a ver e depois tivemos a sorte de ser convidados pelo Teatro Nacional São João para repor o espetáculo lá. Para nós foi muito relevante levar o teatro comunitário a estes palcos, os palcos mais formais, como a Escala Nacional, e também serviu para fazermos em conjunto com o teatro uma reflexão sobre os modos de produção teatral. Eu aqui incluo os horários. Por exemplo, os técnicos só podiam ficar até às 7, mas as nossas pessoas trabalham, então só podem ensaiar depois das 7. Também tem de haver esta reflexão de como é que os teatros também se podem eles adaptar a este modelo diferente de criação artística. Não é que ele seja menos válido que o outro, é simplesmente diferente e nós temos de nos adaptar a ele. E quem diz os teatros diz muitas outras coisas. Diz as condições de acesso, diz os transportes públicos, a dificuldade que é, nós temos as pessoas porque têm de apanhar um autocarro e, por exemplo, o ensaio acaba à meia-noite, então podem ser 15 minutos mais cedo para apanhar o último autocarro. Às vezes, para irmos ao cinema todos juntos, é difícil porque o filme vai acabar às 11 e tal, e então depois já só tem um autocarro à 1 da manhã. Então também fazer cidade também é isto, é ir discutindo os métodos de produção e de acesso à cultura. Depois, no final deste projeto, para acabar, ou seja, foi um projeto muito longo, acabamos com uma conversa com o Álvaro Labrinho Lúcio, uma figura incontornável na nossa praça, e com uma conversa muito interessante, que arte perante os impasses da democracia.
Isto serviu de porta de entrada ao nosso segundo projeto, chamado Bom Fim e Liberdade. Foi para celebrar, decidimos juntar à celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Aprofundamos a discussão política, trabalhamos muito sobre os conceitos de liberdade e democracia, o que é liberdade, o que é democracia para cada um deles. A nível de linguagem, saímos um bocado do teatro clássico e fomos mais para o movimento e para a dança. Uma linguagem mais não convencional do teatro comunitário, mas também vem de uma adaptação. Temos pessoas já com alguma idade e que a memória já começa a ser um problema. Como quem trabalha sabe que o corpo guarda as coisas muito mais facilmente do que a palavra. Então fizemos um projeto muito mais corporal e que também foi ótimo para o grupo se unir, porque temos pessoas com 15 anos, temos pessoas com 83, como é que estes corpos conseguem trabalhar conjunto para transmitir ideias? Agora passo a palavra à Maria. Eu agora vou falar só um bocadinho, rapidinho, da minha experiência enquanto participante do grupo comunitário do Bonfim. Então, como o João também já disse, o grupo é muito mais do que um grupo de teatro que vai concretizar um espetáculo, é muito mais do que isso. É um espaço de encontro, é um espaço de partilha e discussão política, realmente. É um grupo super heterogéneo, com pessoas com todas as idades, né? Dos 3 aos 83. São pessoas com experiências diárias, são pessoas diárias completamente diferentes e de todas as diferentes idades. E tem pessoas também que já fazem isto, o teatro comunitário, há muitos anos e que já têm uma vasta experiência disto, e pessoas que não. Então, o grupo é muito especial porque nós aprendemos uns com os outros, nós aprendemos e discutimos uns com os outros e fazemos tudo em conjunto. Os encontros semanais já tiveram formas, já desde a discussão, a partilha, neste último espetáculo focado no 25 de Abril, que nós refletimos sobre a liberdade e a democracia. Fizemos muita partilha de histórias e memórias das pessoas que estavam presentes no 25 de Abril, mas também partilha de objetos e partilha de textos que nós escrevemos. Refletimos sobre o que é a liberdade para nós e o que é que significa para cada um de nós, e juntos criamos o texto que depois foi o texto do espetáculo. E a partir de nós, e todos nós tínhamos um dizer e não estava feito. Nós fizemos em conjunto ao longo do processo dos 8 meses que estivemos a trabalhar nisso. Portanto, estar no palco e concretizar, e estamos todos a dizer palavras que foram ditas por outros, torna tudo muito, muito especial e muito pessoal. Pronto, a última coisa. Acho que o facto de nós termos explorado uma linguagem diferente que não se explora muito no teatro comunitário, não é? Do corpo e o movimento. E nós temos todos limitações diferentes, e ao longo do processo que nós vamos conhecendo as limitações e os corpos uns dos outros, ficou tudo em alto. Nós ajudamos muito uns aos outros. Percebemos as limitações de cada pessoa mais velhas ou das pessoas mais novas e seguimos um ritmo comum, sendo que acho que o teatro comunitário tem uma coisa muito bonita, que nunca ninguém fica para trás. Nós avançamos todos iguais e avançamos todos ao mesmo ritmo, e é um espetáculo muito diferente do espetáculo normal, porque nós estamos todos muito conscientes uns dos outros e que temos que ajudar e temos que ir juntos. E é muito especial o grupo por causa disso. Então, vou continuar assim, vou despachar. Outra especificidade deste ano foram aquilo que nós chamamos visitas de estudo, a relembrar os tempos de escola. Lá está, considerando o grupo de teatro não só um grupo de criação, mas um espaço. Então, foi a democratização do acesso à cultura, a formação contínua e variada, e aquilo que foi o tema do vosso outro webinar, que é o direito à cidade e ao lugar. Nós chamamos estas visitas de estudo, foram parcerias que nós fizemos com muitos dos agentes da cidade, desde Serralves, o Cinema Trindade, o Cinema Batalha, o Teatro Nacional, sei lá, o próprio Cultura em Expansão, o Sismógrafo, como tínhamos visto ali, ou seja, dar aqui esta arte contemporânea. Acreditamos mesmo no teatro comunitário como uma plataforma para vivenciar a cidade
e só vivenciando a cidade é que podemos ter participação cívica. Para nós não faz sentido que haja polos culturais que sejam inacessíveis a uma parte tão grande da população. Então, nós irmos ao sismógrafo, ao cinema, ao Teatro Nacional, aos camarotes, estes corpos, que não são os corpos habituais que habitam estes espaços, não só da parte fora do jardim, mas vamos ver as exposições, vamos ver a nova ala. Para nós é muito importante e tudo isso depois está no projeto que é apresentado. De realçar aqui uma visita a Lisboa, nós fizemos esta surpresa ao grupo, fomos ao Aljube, fomos à Gulbenkian, fomos à Zona Franca dos Anjos, também discutir novas formas de vivenciar a comunidade. Esta visita foi incrível no Museu do Aljube, chegamos a um momento em que estava o museu todo a andar atrás de nós para ser uma visita guiada, porque as Nossas Senhoras sabem imenso sobre tudo o que se passou nesta altura. Aliás, não só as nossas, mas qualquer pessoa que viveu o 25 de Abril vai ter uma história para contar. Portanto, na celebração dos 50 anos, nós não quisemos nos focar só na história formal e que está nos livros. É tão importante ouvir a história destas pessoas e como é que cada um viveu esta revolução. Fizemos, inclusive, isto estamos nós latas em Lisboa a festejar. Fizemos também uma oficina de cartazes para o cortejo do 25 de Abril, é uma prática nossa, irmos todos juntos no cortejo. Este ano fomos com uma faixa de teatro comunitário, porque as pessoas acharam que foi algo que se conquistou com a Revolução, foi este direito ao teatro e ao teatro acessível a toda a gente, e um teatro que é político e que pode dizer o que quer dizer. Todo este processo da democracia deu origem a espetáculos, chamada Democracia é um Ensaio, Utopias à Escuta, mais uma criação coletiva, uma grande participação das pessoas no texto, no pouco texto que havia, maior número em relação à produção anterior, crescemos, tanto em pessoas dentro do palco como pessoas fora do palco. O grupo também há pessoas que, por exemplo, o Helder, que está na imagem, não podia estar em palco, arranjamos uma forma de ele estar presente. Pronto, algumas fotos do espetáculo. E para acabar, agora o terceiro projeto, que vai já arrancar em outubro, chamado De um Fim Lugar Comum, e vamos falar sobre a relevância da participação. O tema vai ter 3 ramos. Uma é de criação, mais um espetáculo comunitário a apresentar no MES, no encontro. Formação, oficinas artísticas com uma comunidade migrante cá no Bonfim. Para quem não sabe, o Bonfim está ligado nas notícias por causa do... televisão. O Bonfim, sabe, claro. Desculpem, vou tentar resolver. Desculpem, alguém está com... É Aurorinho. E mostrava a foto. Ok, já está. Obrigado. Desculpem. Então, pronto, para quem não sabe, o Bonfim tem estado nas notícias por causa de conflitos que tem havido com a comunidade migrante, situação que é obviamente exagerada por sensacionalismo mediático, mas nós que estamos cá e conversamos com as pessoas de cá, também vemos que é algo que preocupa as pessoas, é a questão da integração. Não tanto a violência, mas muito mais como é que estas pessoas chegam, podem ser integradas, podem fazer parte do nosso dia-a-dia, podem brincar com os nossos filhos. Então nós vamos ter algumas oficinas artísticas e vamos começar com as assembleias comunitárias. A Assembleia Comunitária, não quero estar agora a deambular muito sobre isso, mas é um modelo de participação cívica democrática que consiste em cada grupo ser representado numa Assembleia e depois dessa Assembleia saem decisões que depois são apresentadas a políticos, a decisores, sendo que as 50 pessoas que estão nessa Assembleia obviamente não se representam só elas mesmas, essas 50 representam 500 ou 1000 pessoas e então as atas que saem destas Assembleias acabam por ter um peso democrático grande. Pronto, e vamos ter com alguma regularidade essas Assembleias. Aquilo que eu só queria referir, a MES não é uma associação social, nós não fazemos trabalho social, nem nós, nem muitos outros coletivos artísticos.
Eu sinto que tem havido essa confusão nos últimos anos, em que tem havido empurrar para as associações e coletivos artísticos um bocado esse papel do social. Nós não temos as ferramentas que o social tem. O trabalho que nós fazemos tem relevância social, no entanto, ele não resolve problemas sociais. Eu queria deixar aqui essa nota que sem uma coesão política de todos os organismos que compõem a sociedade civil, a evolução não é constante. E é isso, pronto. Acabamos só com o lema daquilo que vai ser o nosso próximo ano, Cidadãos Juntos. E é só, não sei se tens mais alguma coisa para dizer, desculpa. Não, acho que disseste tudo. Estamos dentro do tempo. Ok, obrigado. Obrigado nós, Mariana e João. Mesmo muito interessante o vosso trabalho que traz aqui esta dimensão das práticas artísticas com muita qualidade também, o que é importante no trabalho comunitário e com muita abertura à cidade. Isso chamou-me a atenção. Obrigado por esta partilha e passo já a palavra à Catarina. Onde é que está a Catarina? Estou aqui. Viva! Catarina Carvalho, de Mensagem de Lisboa. Catarina, a palavra é sua. Olá a todos, obrigada por este convite e obrigada também por incluírem um órgão de comunicação. Eu estava a pensar, estava a ouvir ali o Gonçalo, não é? Não, o João, desculpa, João. e estava a pensar que se calhar o Porto precisa mesmo é de uma mensagem do Porto, porque algumas destas questões que se colocaram, nomeadamente em relação aos imigrantes no Bonfim e tudo isso, faz com que seja preciso olhar estas coisas de outra forma que não mediática como é habitual. E pronto, e foi por causa disso que nós aparecemos. Posso partilhar aqui, Filipe? Claro, Não sei se já claro. me deu aqui. Já deu. Sim. Ok, ótimo. Vou aqui procurar aqui a minha apresentação. Pronto. Aqui está. Vou fazer aqui tecla cheia, desculpem lá. Isto. Às vezes eu engano-me aqui. Agora estou aqui com esta dúvida, nunca sei como é que se faz isto aqui. Eu acho que é isso, é aí. Eu acho que é aqui, isso. não é? Acho que sim. Exibir. Ponto de tela cheia. Isso, Pronto. exato. Ok. Está ótimo. Vem bem? Estão a ver bem? Muito bem. Ok. Então, eu queria explicar-vos como é que nasceu a mensagem. Eu também, assim como disse o João, nós não somos uma associação cultural nem social, nós não fazemos trabalho social, embora a nossa ideia é precisamente que o jornalismo cada vez mais tem que se assumir com esse papel social, porque está cada vez mais difícil de viver nas nossas democracias, está cada vez mais complexo relacionarmos uns com os outros, há cada vez mais polos de divergência e não de convergência, e portanto é nesse lugar da convergência e da sociedade civil que nós começamos, foi nesse lugar que nós começamos, é nesse lugar que nós estamos, e eu vou-vos mostrar um pouco como essa criação faz parte desse espírito cívico, mas também como é que esse espírito cívico depois, digamos que se preenche algumas das coisas que nós fazemos como projetos ali no cruzamento entre o jornalismo e a sociedade. Ok, isto é complexo. Ok, então, nós começámos em agosto de 2020 a pensar nisto, foi no meio da pandemia, foi com uma pequena equipa de jornalistas diversos. Nós vinhamos, sobretudo, a maior parte, tipo, o núcleo duro vinha da Global Media, que estava em crise nessa altura, como se lembram, aliás, está em crise há muitos anos, não é? E nós tínhamos vindo do Diário de Notícias, e o Diário de Notícias queria fazer um layoff, e eu e o Ferreira Fernandes, que estávamos na direção do Diário de Notícias, resolvemos sair e tivemos a sorte, e aqui vou-vos explicar também um pouco melhor, eu não sei porque é que isto não está a dar para a frente, mas pronto, ok. Tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que, embora não tenha muito boa imprensa, na verdade tem uma noção de sociedade e de comunidade bastante acima da média
aqui, sobretudo para um comerciante e alguém que trabalha nos negócios aqui na cidade de Lisboa, que é o António Quaresma, que é dono do Grupo Valor do Tempo, que tem aqui na cidade de Lisboa alguns negócios e que tinha acabado de tomar conta, não comprado, mas tomar conta da empresa da Brasileira do Chiado. E como basicamente a Brasileira do Chiado tinha sido um lugar de grande ação cultural, podemos dizer assim, o movimento modernista passou muito por lá, Fernando Pessoa, etc, etc, ele achou que fazia sentido colocar um órgão de comunicação social dentro da Brasileira para voltar a colocar ali uma ação cívica e cultural da cidade, desta vez, porque não com o jornalismo. E então nós começámos logo a procurar quem podiam ser as audiências de um órgão de comunicação social destes, e o que encontramos foram audiências que não estão cobertas pelos outros órgãos de comunicação social, até porque Lisboa não tem órgãos de comunicação social locais, tem coisas pequenas que são online, mas que funcionam muito como basicamente boletins de notícias, não havia nada que revelasse o que era a vida na cidade, a vida cívica da cidade. Encontramos estas, há outras, mas nós focámos-nos sobretudo nas pessoas que normalmente não aparecem nas notícias e que não são faladas nas notícias. Tínhamos a sorte de Lisboa ter, de facto, até, digamos, há uma palavra para as pessoas que estudam a cidade, que são os odissipógrafos, que são estes que estão aqui, por exemplo, e algumas dessas necessidades informativas que essas pessoas tinham, e nomeadamente eram informação urbana pura do que é que a cidade, do que é que estava a acontecer na cidade, não era o que é que estava o Presidente da Câmara, que na altura era o Medina, a fazer, mas o que é que as pessoas da cidade estavam a fazer, que grupos cívicos existiam, que pessoas é que eram, digamos assim, os heróis da cidade. Também havia muita gente que estava desinspirada e que estava com grande falta de de inspiração nos órgãos tradicionais, e também percebemos rapidamente que havia muita gente com vontade de pertencer a algo novo e a algo que pudesse constituir-se numa comunidade de jornalismo, ou seja, que pudesse constituir-se como uma comunidade de informação. Pronto, isto é só para lembrar que a mensagem nasceu deste movimento. Começámos logo a falar com os nossos leitores, tivemos vários encontros com leitores. Na altura nascemos em fevereiro, portanto no meio da pandemia. Todos os encontros eram online, mas foram muito interessantes porque falámos de muita coisa que afetava as pessoas, mas também que as inspirava e que elas se sentiam parte desta comunidade. E no fundo era isto, não é? Nós somos um jornal local, digital, baseado num café, e fazemos jornalismo construtivo, jornalismo cívico. E no fundo nós queríamos dar muitas histórias e queríamos. Eu não gosto da palavra dar voz, porque eu acho que as pessoas têm todas voz e não somos nós que lhes damos, nunca elas falam e têm a sua opinião, como aliás a Associação MES bem mostra, mas nós queríamos que as pessoas percebessem o que é que as outras pessoas estavam a fazer, não os políticos, não os advogados, não as grandes empresas, não as pessoas que habitualmente participavam nos mídias, mas o que é que as outras pessoas estavam a fazer. Portanto, nós fizemos várias histórias logo, eu já vos vou contar algumas delas que estão aqui, mas eu acho que isto é bem, este slide mostra bem, e se quiserem ver, não esqueci-me de dizer, é mensagem.pt, mas se quiserem, todas as vezes que se abre a nossa página, para mim é sempre um grande orgulho, porque eu vim dos média tradicionais, onde só apareciam homens engravatados de meia idade, e nós, de facto, nas nossas páginas aparecem outras pessoas normais, também aparecem moedas, de vez em quando, por acaso só uma vez é que ela apareceu na mensagem, que foi nesta entrevista, quando ele ainda era candidato, e nós achávamos que ele não ia ganhar, toda a gente achava, pronto, mas ele ganhou. Mas apareceu o Samim, aparece a diretora do museu, desculpem, do Jardim Botânico, enfim, uma série de amas da Cova da Moura, os rappers e uma série de pessoas que normalmente nunca apareceriam nos mídias, e o que é estranho é que continuam a não aparecer. Nós vivemos estes 3 anos sempre na dúvida: será que os outros jornais vão fazer o mesmo? Porque faz sentido, porque as pessoas gostam, mas não, continuam a não fazê-lo, continuam a dar apenas as notícias institucionais, e é algo que nós não conseguimos compreender. Estávamos disponíveis até para partilhar com eles algumas coisas, mas continuamos sem perceber porque é que isso acontece. Pronto, isto é basicamente o que eu já vos estive a falar, não é daquilo que nós fizemos.
Eu vou-vos falar aqui, como temos pouco tempo e eu também não vos quero cansar, de explicar quais foram os nossos objetivos logo desde o início, e basicamente foi isto, de contar as histórias da cidade, de sugerir exemplos de soluções. Isto chama-se jornalismo de soluções, mas podia-se chamar outra coisa qualquer, aliás, normalmente também se chama jornalismo construtivo. E o que isso significa o quê? Significa que nós, quando encontramos, não é fazer um jornalismo fofinho, é quando nós encontramos um tema que é complexo de resolver, nós tentamos encontrar alguém que no mundo já encontrou a solução para esse problema, até para confrontar os responsáveis por esse problema, porque é que não fazem aquilo que se fez naquele sítio. E, portanto, isto chama-se jornalismo de soluções, e isto foi a nossa forma de funcionamento, digamos, esta. Depois, também debatemos, nós fazemos debates na Brasileira, começámos, aliás, por aí, foi assim que começámos a Brasileira. Este senhor que está aqui é o presidente da Câmara de Pontevedra, que há muito tempo que já tem uma cidade sem carros, e que veio cá debater connosco, a nosso convite, antes da mensagem sequer existir. E também, digamos que neste contar de histórias que as pessoas normalmente não conhecem, também de certa forma damos mais poder às pessoas que continuam na sua vida do dia a dia, mas que nós lhes dizemos: vocês não são vítimas do vosso destino, vocês estão de facto a tomá-lo em mão e a fazer mais pela vossa cidade. Queria-vos contar aqui algumas destas. Pronto, isto deu o quê? Deu que nós, quando fazemos isto, não é, como órgão de comunicação social, não nos limitamos a fazer isto aqui fechados dentro da redação, que é onde eu estou agora, que é na Baixa de Lisboa. Nós basicamente tentamos fazê-lo cada vez mais em projetos em que trazemos essas comunidades para dentro da mensagem. E isso significou o quê? Vou-vos falar de dois projetos muito importantes, que são estes dois que estão aqui, o Correspondentes de Bairro e o Projeto Narrativas, e que foi basicamente o quê? Nós concorremos a duas bolsas para trabalhar com as pessoas do bairro do Rego, no meio da cidade de Lisboa, e trabalhamos com a Associação Passa a Sabe em torná-los a eles, aos miúdos do bairro do Rego, em correspondentes da mensagem, e em que contávamos as histórias e por um lado contávamos as histórias que eles queriam contar, porque eles é que decidiram, eles é que eram os editores deste projeto, e depois também ensinávamos-los um pouco de literacia mediática, mas não aquela ideia que se dirá à escola e dizer o que é um título, o que é um lead, como é que o jornalismo trabalha, o que é o rigor jornalístico. Não. Eles basicamente trabalharam com os jornalistas no dia a dia de um jornalista. Portanto, eles foram fazer as perguntas, eles foram gravar as entrevistas, eles foram desgravar as entrevistas, que é uma coisa que agora até já nem é preciso, mas na altura, há 2 anos, ainda era. E, portanto, eles trabalharam connosco completamente neste projeto de jornalismo comunitário com eles. O mesmo aconteceu, aprendemos algumas coisas neste projeto, algumas coisas, por exemplo, o que é que significava para pessoas que não são jornalistas despender tempo para fazer esse jornalismo, não é? E sendo que nós estamos aqui a falar de nem sequer são pessoas que evitam jornalismo, como somos nós quando deixamos de ver um telejornal porque as notícias são demasiado más, estamos a falar de pessoas que nem sequer contactam com o jornalismo no dia a dia. Portanto, havia muitas pessoas destas que nós começámos a falar de alguns jornais e eles nem sequer sabiam que eles existiam, ou de alguns sites, eles não sabiam que existiam. Portanto, estamos numa. Às vezes até é chocante para quem teve 30 anos a fazer jornalismo, como eu estou, que haja uma grande camada da sociedade, que é perfeitamente justo, porque, como dizia alguém num congresso onde eu tive, basicamente os jornais estão-se a lixar para eles. A verdade é esta. Portanto, é normal que as pessoas não liguem quando os jornais não desligam, não ligam aos problemas da vida delas, e, portanto, basicamente há uma total afastamento. A mesma coisa com o projeto Narrativas, que fizemos de uma forma mais, digamos, mais compacta, porque o projeto de Correspondentes de Bairro foi durante 1 ano, todas as semanas dávamos uma sessão, todas as semanas íamos trabalhar com os jovens, etc. E o projeto de Narrativas nós mudámos a redação da mensagem para Chelas, Mem Martins e Casal da Boba. Durante uma semana estivemos lá a trabalhar no dia a dia, eles arranjaram uma sala para nós, trabalhámos com 3 associações, a Criativo, em Chelas, os Lunidigras, que é uma associação cultural em Mem Martins,
e Cavaleiros de São Brás na Amadora. Estamos a falar de 3 associações muito diferentes, algumas culturais, outras mais sociais, mas os nossos jornalistas foram para lá e trabalharam lá com as pessoas durante esses dias, e nesses dias fizemos brainstormings sobre, a base era, se vocês fossem jornalistas, que história é que contavam desta terra? Estamos a falar, para quem não conhece, de terras ou na periferia de Lisboa ou no centro da cidade, mas com bairros sociais muito acentuados, como é o caso de Chelas, que conhecem bem, acho que há pessoas aqui que estão a trabalhar no Val de Chelas. Nós trabalhamos com o Nuno Varela no criativo, e nós o que fizemos foi, aliás, uma das nossas peças mais lidas foi a história do Sr. Filipe, que é o jardineiro do Jardim de Frutas, que foi criado no meio do bairro do Armador, julgo eu, e se não estou em erro, e são histórias que interessam não só às pessoas que estão no bairro, mas que, digamos assim, as empoderam e fazem com que elas percebam que também pode ser negativo. Aliás, eu acho que se tem revelado negativo nos últimos tempos, porque quando nós vamos lá e contamos as histórias com eles, o que tem acontecido é que as pessoas também não percebem porque é que porque é que os outros jornais não vão. Portanto, cria alguma proximidade de nós, mas dá-lhes alguma resentment, não é? Como é que se diz em português? Não sei, mas pronto, vocês percebem. Resentment em relação aos mídias tradicionais que não estão lá e que não vão lá porque não há nenhuma razão. As histórias são boas, são ótimas em termos de tráfego, portanto não se percebe porque é que os outros jornais não contam. Aqui são algumas das outras participações que fizemos. Fazemos sempre um arraial. O arraial deste ano foi um arraial inclusivo, portanto significou que nós desenhámos um arraial para ser para toda a gente, de cadeira de rodas, cegos, surdos, etc. Pronto, pessoas com problemas e, portanto, com deficiências, não é? Com problemas que não conseguem normalmente ir a um arraial, e nós fizemos isso com o arraial aqui em Alvalade, mas todos os anos. Porquê? Porque é a altura das festas da cidade e faz sentido a mensagem estar na cidade. A mesma coisa aconteceu com esta obra, e eu já me calo, que está aqui do lado direito, que não sendo uma obra comunitária, digamos que é uma obra que faz uma intervenção na comunidade, que foi a descoberta desta fotografia que aqui está pelo nosso jornalista Ferreira Fernandes. Esta fotografia é uma fotografia de uma judia refugiada da Segunda Guerra Mundial, que passou por Portugal, como tantos outros, em 1940. O Ferreira Fernandes conseguiu descobrir quem era o fotógrafo, não se sabia nada sobre ele, e descobriu uma história mirabolante que conquistou o Vils para que ele fizesse este mural ali embaixo na Rocha Condóbito. Se não foram ver, podem ir, porque é mesmo muito importante, muito impactante, e que tem a história deste Marco do Correio, que ainda lá está no mesmo local, e portanto que marca a cidade, e que foi o primeiro monumento a esta época tão importante, completamente esquecida da história, que foi em 1940, quando Portugal foi o porto de abrigo para tantos refugiados que vieram da Segunda Guerra Mundial. Eu tinha 15 minutos para falar, portanto não posso deixar muito mais. Nós temos outros projetos editoriais que têm a ver com parcerias, enfim, com playlist, com outras formas de ver as coisas. Este também foi um projeto que nós fizemos acolhendo o Jorge Costa, que entretanto faleceu infelizmente, que era sem abrigo, e ele escreveu as suas próprias crónicas, não editadas praticamente por nós. Tivemos a sorte que ele era de facto uma pessoa que escrevia muito bem, depois ele faleceu, e nós estamos a usar o dinheiro que devia ser para ele, não é? Infelizmente ele não está cá, não tem descendentes, e estamos a usar o dinheiro disto para fazer uma bolsa que vai multiplicar-se noutros trabalhos jornalísticos. Pronto, isto eram os nossos projetos mais comunitários, este é o projeto Narrativas outra vez, está aqui. Eu acho que depois posso até passar esta apresentação para verem o que nós fomos fazendo. Uma das coisas que nós fazemos muito é perguntamos às pessoas o que é que eles acham. Acho que é uma boa maneira de acabar esta apresentação, e que é basicamente isto: nós não fazendo trabalho cívico, no fundo fazemos ao mostrar a Lisboa o que se faz em Lisboa, e que não há mais outro nenhum órgão de comunicação social que o faça, mostrando toda esta energia que a cidade cívica tem e que estava completamente escondida, ninguém sabia dela, e continua sem saber, aliás. E pronto, isso são 15 minutos, portanto vou calar-me. Catarina, muito, muito obrigado por esta apresentação, e
E acima de tudo, muito obrigado pelo vosso trabalho na Mensagem de Lisboa, que é, a todos os títulos, inspirador e faz acreditar, não é? Na importância da informação enquanto instrumento de cidadania central, não é? Sim, queremos uma mensagem do Porto e queremos mensagens para essas cidades todas. Muito obrigado, Catarina. Foi mesmo muito, muito rico e muito importante ouvi-la e ouvir-vos aqui nesta pós-graduação. Obrigado. Passo já a palavra ao André Sousa, da Rede Portuguesa de Educadores e Educadoras de Rua, que nos vai falar do que é isto e o que fazem, e depois de um projeto concreto que acontece aqui também no Porto, não é? Amanhã. Força, André, a palavra é tua. Olá, eu acho que está um microfone aberto. Eu vou procurar. Acho que já. Acho que já está. Ok, olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. É muito bom estar aqui, ainda mais com tantas caras conhecidas e que se calhar me vão ajudar aqui numa parte da apresentação. Ali a Teresa e o Luís, que também conhecem bem aqui o Campaign Up. Pronto. O meu nome é André. Eu vou partilhar um documento. Pronto, mas queria agradecer à Fundação HK, à Universidade Católica e a todos e aos juntos terem-me convidado para estar aqui. Eu resolvi fazer. Eu agora deixei de vos ver. Já estou, ok. Estão a ver? Estamos a ver. E agora apareceu a apresentação agora. Ok. Então acho que. Ok. Julgo que estão a ver, certo? Tudo. Sim. Pronto, muito bem. Eu resolvi fazer esta apresentação a seguir uma linha daquilo que foi a minha experiência profissional ao longo destes 15 anos, muito centrado também naquilo que é a educação de rua e que foi o meu encontro com a educação de rua, com a rede, e depois vai terminar assim num projeto que destes processos todos resultou e ainda está ativo, que é um processo, o Campaign Up. Portanto, e neste sentido, pronto, eu faço uma pequena apresentação só para contextualizar porque é que eu estou aqui e esta lógica. Portanto, eu sou de base, a minha formação de base é psicologia, fui educador de rua. Coordeno e coordenei projetos de desenvolvimento comunitário. Neste momento estou a coordenar um projeto do Partisan Art for Change, financiado pela Gulbenkian, no USA, aqui com as comunidades ciganas da freguesia. Estou a coordenar a rede de educadores de rua da Dinamo Portugal. É uma rede que em Portugal ainda é pequena, mas é uma rede internacional, ligada à Dinamo Internacional, 59 países, e que utiliza as metodologias de educação de rua para o trabalho com a juventude. E também desenho, faço implementação e avaliação de projetos de impacto social. E porquê começar aqui por isto? Porque eu tenho, como eu disse, eu tenho uma formação em psicologia e quando terminei o curso, de repente, a minha primeira experiência profissional foi trabalhar num centro de dia de pessoas, portanto, num centro de dia relacionado com o fenómeno da toxicodependência, e muito bem, a minha formação académica mais ligada à clínica, eu conseguia ajustar-me bem naquilo que percebia, portanto, estava no local, as pessoas vinham ter comigo, fazia consulta clínica, grupos terapêuticos, e, portanto, dentro daquilo que era a minha formação, eu conseguia entendê-la da melhor forma, ou de uma forma mais ajustada daquilo que tinha sido a minha formação, mas ao mesmo tempo comecei a trabalhar numa equipa de rua. Normalmente, uma equipa de rua está associada ao trabalho da redução de riscos e minimização de danos, no risco sociossanitário, mas a equipa de rua que eu fui trabalhar é uma equipa de rua que trabalha com crianças, jovens e famílias em comunidades. Portanto, é algo que basicamente, praticamente não existe em Portugal. Portanto, ela é fruto de um acordo atípico com a Segurança Social. E pronto, e de repente tenho que desconstruir completamente aquilo que era a minha formação e encontrar, portanto,
dentro de uma lógica daquilo que são os contextos de socialização naturais, contextos naturais de vida daqueles jovens, daquelas pessoas, daquelas comunidades, de que forma é que eu posso estar, pertencer, estabelecer relações de confiança, ativar a participação, fazer estes jovens virem ter connosco, com a equipa, comigo, e desenvolver processos. Isto foi um processo de aprendizagem, de experiência na prática, mas ao mesmo tempo foi também coletiva, não é? Portanto, coletiva com a equipa, com quem eu estava e com as pessoas das comunidades do qual nós fazíamos parte também. E surge aqui a educação de rua. Pronto, a educação de rua portanto, é uma forma de trabalho com jovens é uma prática social que vai ao encontro dos jovens, nos contextos onde eles vivem, e facilitando os processos de participação e de inclusão nas suas comunidades, e tem um objetivo muito global de contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Portanto, isto é muito geral, não é? Mas acaba por, em processos em que a tomada de decisão está nos jovens, despoltar outras formas de desenvolvimento pessoal. Pronto. E ao longo, eu agora voltei para trás, mas eu queria ir para a frente. Está bem? Ok. Ok. Pronto. Então, ao longo deste caminho, e partindo assim, eu fiz um resumo nesta apresentação, não é? Não vou conseguir apresentar tudo e falar de tudo, portanto é só uma breve introdução. Portanto, há um princípio básico na educação de rua e na metodologia que foi usado, que é ir ter com. Portanto, e assente num pressuposto básico e fundamental portanto, de liberdade na tomada de decisão e pressupostos da livre adesão. Portanto, os jovens, as comunidades, portanto, participam, envolvem-se se o quiserem fazer e decidido pelos mesmos. Estes encontros, ir ter com, pode ser em ruas, parques, shoppings, associações, nos sítios onde as pessoas estão. Portanto, há aqui outro princípio que é a questão da acessibilidade, portanto, é o estar lá, é uma presença constante nos locais, nos momentos em que o jovem, as pessoas necessitam e estão em processos de tomada de decisão. Isto faz com que, estando lá nestes momentos, os processos de estabelecimento de relações de confiança e de facilitação das tomadas de decisão sejam muito mais facilitados e, portanto, e que o envolvimento naquilo que são aquilo que é proposto, porque nasce sempre da vontade dos próprios, seja muito mais natural e orgânico. Com isto, há um foco, portanto, há uma abordagem centrada na pessoa, há uma personalização da abordagem. Portanto, a abordagem, ao contrário daquilo que o social normalmente se foca-se num problema social e portanto, a resposta está associada a um problema. Aqui o foco é ligado àquilo que é a pessoa, a sua personalidade, a sua individualidade, a sua identidade pessoal, a sua identidade grupal, a sua identidade comunitária e, portanto, e tudo aquilo que é construído, portanto, é construído com base naquilo que são as necessidades, os interesses, os gostos, as potencialidades da pessoa, dos grupos, das comunidades. Com isto, evidentemente, tem que existir, porque portanto, estamos a falar de pessoas que vivem em comunidades, não é? Portanto, e que têm sistemas que interferem nas suas vidas, nas suas dinâmicas, e portanto, há uma abordagem que, embora centrada na pessoa, envolve uma negociação constante, mas sempre, portanto, com o consentimento da pessoa e sempre co-construído e construído com a pessoa e sempre com a pessoa no centro da tomada de decisão, mas uma negociação constante com organismos públicos, privados e comunitários, o qual os educadores e as pessoas que desenvolvem estes processos apoiam, medeiam,
e facilitam os processos. Tudo isto, todo este processo faz com que os mecanismos da inclusão social se façam de uma forma muito natural, porque os jovens e as pessoas sentem, a partir de uma certa altura, em lógicas de construções orgânicas e naturais, que fazem parte de uma comunidade e desenvolvendo então sistemas de sentimentos de pertença e de comprometimento com as suas comunidades, enquadrando soluções, enquadrando-se como parte da solução para aquilo que são os problemas das suas próprias comunidades e das suas próprias vidas. Portanto, facilita todo este processo de inclusão social, acaba por ser realizado de uma forma muito natural e muito saído daquilo que são as soluções apresentadas pelas pessoas e aquilo que elas querem efetivamente indicar como transformação e mudança nas suas vidas. Estes processos, portanto, isto é o meu caminho, não é? O meu caminho enquanto pessoa profissional individual, coletivo. Destes processos surge um projeto, é um exemplo, isto foi um exemplo, portanto, de um projeto que surgiu de um outro projeto que esteve no território, que no âmbito do Urbinat, nasce uma plataforma de comunicação comunitária. Que produz diálogo e produz conhecimento, e esta plataforma surge em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social, do qual eu fiz parte e também estive a desenvolver, e que surge como uma solução. Eu vou abrir aqui o site só para... Ele está ativo, qualquer pessoa pode neste momento, entrar e ver. Ele está a abrir, eu não sei como é que está a aparecer aí para vocês, mas ele aqui ainda está a abrir. Portanto, como é que surge este campanha? Ele é apresentado portanto, um conjunto de pessoas, de habitantes do território, de residentes, de jovens, das comunidades, de entidades. Surge um desafio dentro daquilo que são as suas realidades, que soluções, ou o que é que gostavam que acontecesse, o que é que podem contribuir e de que forma é que o podem fazer. Então, um grupo de jovens ali da freguesia surgiu com uma ideia de desenvolver uma plataforma que não é um site. Portanto, o site é o sítio onde fica alojado todos os processos de cocriação, todos os processos da ativação e da ação que ocorrem no território, mas que de alguma forma permite que aquilo que a freguesia, que a comunidade quer comunicar, dentro dos seus próprios processos, das suas próprias linguagens próprias, das suas formas de comunicação próprias, quer que passe para o exterior. Portanto, este território teve há muitos anos conectado com fenómenos de exclusão social, de pobreza, e estes jovens identificam-se com o território, têm uma raiz cultural identitária muito forte neste território, vêm-no com um enorme orgulho e com enorme potencialidade e sentem que o poderiam mostrar de outra forma, valorizá-lo de outra forma e dessa forma conseguir mostrar à sociedade em geral aquilo que realmente é o território onde vivem. Isto foi fruto de um processo depois de cocriação. Houve vários momentos, portanto, ele nasce de uma ideia, depois há um conjunto de pessoas que se liga a essa ideia, dessa ideia surgem vontades de formações, há formações para um grupo de jovens que se forma em educomunicação, depois disso começa a surgir ideias de um mapa de site, no âmbito ainda do Urbinat é possível construir o site, mas entretanto não há mais, portanto deixa de haver financiamento. Este grupo de pessoas junta-se para tentar um orçamento colaborativo na freguesia, perde-se esse orçamento, mas o campanha permanece, os mecanismos continuam, a rede continua.
tenta-se no ano seguinte e o Campaign Up ganha o orçamento colaborativo e é possível, a partir desse momento, colocar no ar o Campaign Up que está neste momento. Portanto, o Campaign Up está ativo. Tem 2 jovens que trabalham para o Campaign Up neste momento. São pagos para produzir matéria de comunicação comunitária. Muito, portanto, numa liberdade própria daquilo que é o seu registro editorial e neste momento está ao abrigo do orçamento colaborativo, tem uma entidade que está a dar um suporte formal, porque ele é um projeto, não é? Neste caso é Visões Úteis, mas tem um coletivo de outras entidades que dão suporte. E permanece como um projeto que se quer e que, por ser vontade das pessoas, por ser vontade dos jovens, por ser vontade das comunidades, se quer que permaneça e que continue a ser um projeto que ativa a participação, o envolvimento e as pessoas na sua comunidade. Obrigado. E qualquer questão, eu agora tiro se calhar isto. Boa. Olha, ainda tinhas 1 minuto. Ainda tens 1 minuto. Eu estava a contar no cronómetro, tinha 15:46. Então posso usar esse minuto, porque está aqui pelo menos uma pessoa, 2 pessoas que eu agora não estou a ver, que é a Teresa e o Luís. A Teresa e o Luís fazem parte desta rede Campaign Up. Eles estão aqui a trabalhar no território, devem conhecer, mas eu apresento o Luís. O Luís está a coordenar um projeto de escolha do Na Praça, a Teresa é coordenadora do Centro Social de Saúde aqui do Centro Comunitário, e, portanto, se eles quiserem dar uma palavrinha sobre isto, sobre o Campaign Up, ajudam-me aqui. Portanto, Com certeza. não estou a pressionar. Sim, claro, André. O Luís está habituado a falar nesta pós-graduação, sabes que ele é aluno desta Sim, André, eu sou aluno aqui da pós-graduação. Boa. Tenho o dever de falar. Isso também. Não, o Campaign Up para nós é muito importante porque é uma plataforma de divulgação ao trabalho que nós fazemos aqui eu falo aqui quanto no Na Praça, que nós sabemos que é importante passar aquilo que se faz nos projetos e naquilo no trabalho que nós fazemos e que isso permite muitas vezes criar novas parcerias, e também aos participantes serem reconhecidos fora daquilo que é o projeto e há uma valorização comunitária do que o projeto. O Campaign Up está em vários eventos. Por exemplo, nós temos o Campo Market, que é um mercado comunitário, e o Campaign Up está presente e divulga todos os mercados que acontecem também, e isso é muito importante para nós. Sim, o Campo Market que nasce também destes processos de tomada de decisão das pessoas. Portanto, são processos de tomada de decisão. Portanto, é um grupo de habitantes e residentes do território que decidem criar um campo, um mercado, portanto, em que expõem os seus produtos locais, aquilo que fazem, aquilo que construem. Teve o suporte também legal do Contrato Local de Desenvolvimento Social e que também está neste momento no território. Sim, que terminou e depois o contrato se acabar e que terminou agora é de forma informal. As pessoas continuam-se a reunir uma vez por mês aqui na Praça da Correia ou em espaços comunitários de Campanhã, o que leva a perceber também que nós aqui em Campanhã é a importância das parcerias institucionais e da relação com as pessoas, e o Campaign Up sobrevive muito por isso e o Campo Market igual, não é? Sim, acho que não tenho mais nada a dizer, é exatamente isso. Acho que veio aqui alavancar as sinergias entre as várias instituições e dar muito a conhecer à comunidade o que é feito e também para os habitantes perceberem o que é que existe na sua própria comunidade e como é que podem ter as respostas para as suas também necessidades. É um bocadinho por aí. Sim, e a mais-valia de todo este processo de comunicação ser feito pelas próprias pessoas que residem, habitam e fazem parte e sempre fizeram parte desta comunidade. Obrigado, Teresa e Luís. Obrigado. Obrigado, Teresa, Luís e André, por esta apresentação e por nos falarem também do Campaign Up, não é? Que é de facto um excelente exemplo de trabalho comunitário, não é? De participação comunitária que surge da comunidade e que ativa constantemente, não é? E reforça os laços da comunidade. Muito obrigado pelas vossas 3 apresentações.
André, Catarina e João e Mariana. Eu agora vou dar a palavra a Gabriela Trevisan, a quem pedi o exercício de um comentário crítico e provocador. Gabriela, a palavra é tua. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao Filipe, nós já não nos vemos há algum tempo. Estamos dois com cabelo branco, não é? Depois de uns anos e de uma pandemia. Bom, enfim, imagino que muitos de nós se consigam relacionar com isso. Isto é uma tarefa difícil e eu vou tentar... difícil, eu acho que por 2 razões. Uma, porque eu acho que estas apresentações respondem provavelmente a muitas das questões que, aliás, o Filipe tinha começado por dizer, que vêm também dos próprios estudantes e de quem se confronta com aquilo que nós chamamos de o terreno, não é? Essa entidade mais ou menos abstrata, mas enfim, mas há falta de melhor definição. E elas foram respondidas de um modo muito diverso, mas eu acho que, apesar de tudo, todas elas com características comuns. Dar-vos só um pouco daquilo que é a minha grande referência ou experiência de trabalho participativo é muito mais relacionada com crianças e jovens, não é? Mas que tem aqui muitos pontos em comum com as apresentações que foram feitas, nomeadamente porque a maioria destes processos e destes projetos que foram aqui apresentados, creio eu, nós acabamos por ir sempre buscar populações ou franjas de população ou grupos geracionais que estão mais ou menos afastados daquilo que é, seja o conhecimento que a Catarina dizia em relação a Lisboa, uma outra cidade que as pessoas desconhecem, não é? De grupos que normalmente não são ouvidos ou não são retratados, e as crianças encaixam muito neste tipo de grupo, com a desvantagem para elas de que, por norma, não são levadas grandemente a sério em processos participativos e, portanto, há questões um bocadinho mais severas quando falamos, nomeadamente nas questões de poder que se colocam quando nós envolvemos crianças e jovens. O trabalho que nós temos vindo a fazer, à semelhança, eu creio que de todos, mais uma vez, que foram aqui apresentados, o território de campanha eu conheço muito bem, foi o território onde eu comecei a trabalhar, não vou dizer quando, porque agora não interessa, bom, mas em trabalho comunitário precisamente, e onde aprendi muito, em particular sobre a invisibilidade que os territórios têm. Isto pode parecer uma coisa incrível, só para... Bom, quem é do Porto reconhecerá isto com muita facilidade. O bairro onde eu fui trabalhar, em primeiro lugar, era o bairro logo a seguir ao bairro de Pontemil, que era o bairro Engenheiro Machado Vaz, e que fica talvez 5 minutos a pé descendo Fernão Magalhães, portanto, atravessando Fernão Magalhães. Eu vivia no Lima 5, portanto, para mim seria, quer dizer, era a minha zona, não é? Eu nunca tinha atravessado para aquele lado, nem para ir ao futebol, porque não ia, porque também não sou do FCP, mas também vamos avançar essa parte, não é? Eu só atravessei aquela zona quando fui trabalhar para aquele centro comunitário. E isto parece uma coisa extraordinária, mas é verdade. E, portanto, um território que está ali ao lado, que é um território contíguo com a zona onde eu sempre vivi, que era representado nas notícias, estou a pensar no que a Catarina dizia há pouco, com tudo o que a gente sabe, não é? Com tudo de mau, com tudo não havia, nós outra fizemos um levantamento, inclusive daquilo que eram os modos de representação nos meios de comunicação social daquela zona, e era um desastre, não é? Porque não aparecia nada de bom, nada do que de bom era feito lá, era retratado, e portanto eu reconheço muito com esta ideia dos territórios, que são territórios que nos estão muito perto, pertíssimo no meu caso, por exemplo, mas que estão super distantes daquilo que é a experiência, não é? O Bonfim é a minha freguesia de nascença também, já agora, pronto, só por dizer, o trabalho da Associação Mestre já tenho também algum conhecimento, o trabalho do André também, em particular pelo processo do Urbinato, nós fomos o ano passado em visita, participamos em atividades ligadas ao projeto Urbinato, e a mensagem de Lisboa, confesso, conheci agora, estive já aqui nos Facebooks desta vida à procura de conhecer mais do projeto, porque me fascinou esta ideia de quase que de um contra-jornalismo, ou deste jornalismo mais ativo e ativista, no fundo, não é? De devolução dos territórios às pessoas. Olhando para aquilo que foi dito, o que é que eu reconheço aqui, e que se calhar será a primeira pergunta que os alunos normalmente fazem quando têm aqui para estes processos, e vou aqui também chamar a minha parte de docente que ainda sou, não é? E dizer-vos o que é que estou a fazer na prática, e porque é que me reconheço com muito do que foi dito destas apresentações. As perguntas que normalmente os alunos fazem é: vamos, agora vou para o terreno, mas como é que eu entro? É como é que eu entro, não é? Como se houvesse uma porta e a gente diz as coisas que foram ditas, não é?
olha, é ir andando, olha, caminha, deambula pelo território, vai tomar café, vai ver quem são as instituições que estão, vai à procura das pessoas, não é? Porque as pessoas, uma comunidade não vai acordar um dia a dizer, agora o que era mesmo bom era termos aqui um processo participativo e um diagnóstico. Não é, porque não é essa a intenção que as pessoas têm, não é? Ainda que as pessoas tenham muita vontade de participar e haja quem lidere esses processos, como é o caso do que aqui foi dito. E, portanto, a primeira pergunta é sempre como é que eu entro, depois como é que eu começo, o que é que eu faço primeiro, não é? E com quem é que eu falo primeiro, não é? Isto são sempre aquelas perguntas muito aflitivas. E o que nós dizemos sempre é muito esta ideia de falem com quem estiver disponível para falar convosco. E aqui é mais ou menos irrelevante se nós estamos a falar de uma instituição como uma escola ou se estamos a falar dos grupos, por exemplo, que a Catarina foi aqui citando e que são grupos mais ou menos invisíveis, não é? Com quem normalmente ninguém fala, sobre os quais não se fala, ou quando se fala, enfim, fala-se com retratos que não são talvez os mais interessantes, ou pelo menos não são retratos inteiros, não é? Vamos dizer assim. A estas perguntas todas, a única resposta que eu costumo dar aos alunos e que eles nunca gostam particularmente é depende, não é? E o depende é aquela resposta que os sociólogos adoram, portanto eu uso-a muito. É uma resposta muito verdadeira e muito justa, mas que não ajuda nada os alunos quando vão iniciar estes processos, não é? Portanto, a gente sabe que isto irrita um bocadinho, mas na verdade depende muito. E depende, eu acho que por duas razões principais, e aquilo que eu tenho aprendido com todos os processos participativos em que tenho estado envolvida, para lá de muitas frustrações, porque elas são, nós aqui estamos todos a falar dos aspectos melhores dos projetos, mas há muita frustração por trás de todas estas tentativas, não é? Há muito erro e há muita desilusão, não é? Nós ganhamos e perdemos pessoas, ganhamos e perdemos processos e, portanto, isso faz parte desse trabalho. Mas eu diria que, e eu acho que uma das grandes aprendizagens que nós fazemos quando queremos mobilizar processos participativos é perceber que depende, sobretudo porque os processos participativos são altamente localizados e contextuais, não é? Portanto, nós quando dizemos vamos fazer uma mensagem do Porto, não é? Que seria super fixe, eu adoraria estar envolvida numa coisa assim, mas não é pegar naquilo que foi mensagem de Lisboa e trazer, não é? E obviamente não foi isso que o Filipe quis dizer, mas é olhar para uma ideia e saber que ela não é uma ideia que se vai concretizar em rigor da mesma forma noutro sítio, porque os processos participativos têm algum caráter de serem relativamente únicos, não é? Porque são altamente dependentes das pessoas com quem se fazem. E isso é, para mim, uma das grandes aprendizagens, e repito, a minha é muito baseada com crianças e com jovens, não é? Portanto, imaginam que há algumas especificidades desses processos que são um bocadinho mais... talvez tragam outras dificuldades, se calhar não dificuldades, mas desafios, não é? Pronto. Em termos dos diagnósticos e do que foi aqui apresentado, qual é o grande problema dos diagnósticos, vamos lhe chamar não participativos? Nenhum, são ótimos, toda a gente os usa, os sociólogos usam imenso, há imensa informação das câmaras municipais, das juntas de freguesia, levantamentos disto e daquilo. Tem um problema, que é normalmente eles não incluem nenhuma perspectiva de ninguém da comunidade, por norma nenhuma. Sejam idosos, sejam toxicodependentes, sejam comunidades migrantes, todas estas que vocês foram falando, não é? E, portanto, têm um problema, que é o que eles trazem, é uma percepção só. E nós temos a experiência suficiente para saber que, normalmente, a percepção que é trazida nesses diagnósticos se afasta muito daquilo que é a realidade que as pessoas vivem, não é? E que as comunidades vivem. E, portanto, problema nenhum. Nós todos temos que fazer, e temos essa dificuldade, muitas vezes em candidaturas a projetos, nós temos que fazer diagnósticos em que não há tempo para incluir uma componente participativa. Porque não existe, não é? Os tempos da participação são diferentes dos tempos das candidaturas, dos projetos, etc., não é? Mas esta importância de conhecer os territórios e os lugares a partir do olhar das pessoas, sejam elas crianças, sejam as comunidades que a mensagem de Lisboa, por exemplo, privilegiou no início, seja o grupo de jovens que está a alimentar a plataforma, seja no teatro comunitário, têm um olhar que é um olhar distintivo e que é um olhar altamente enriquecedor. E, portanto, o que eu digo sempre é, se houver tempo e espaço para se fazerem processos participativos e diagnósticos, façam. E não é preciso fazer coisas muito complicadas. Às vezes há
metodologias e estratégias relativamente simples, entre aspas, que nós vamos conseguindo mobilizar a favor de termos a voz das pessoas connosco. Dando um exemplo muito concreto, entrando um bocadinho também, se calhar, dando-vos algum retorno daquilo que temos feito nos últimos anos, no laboratório, que nós temos trabalhado. O meu eixo de intervenção chama-se participação social, portanto a participação está lá, não é? Tem que estar. E aquilo que nós fazemos é trabalhar num território específico de Guimarães, que é um território designado de Pevidém, portanto faz parte da cidade, mas é um território muito característico por ser um território têxtil, não é? Fortemente têxtil, fortemente afetado na altura, como sabem, pela pandemia, nomeadamente pelo trabalho das fábricas, pela propagação da doença nas fábricas, pelos layoffs que afetaram famílias inteiras, com grandes taxas de imigração, exatamente pelas crises cíclicas que tem, e, portanto, é um território que foi considerado o território mais interessante para nós, para promovermos essa intervenção. Quando nós entramos no território, começamos a entrar no território, a primeira coisa que nós fizemos foi ir à procura de quem já está no território. E, portanto, em vez de estarmos a ler muitos diagnósticos, muito planos, nós identificamos no mapa quem é que lá está, com quem é que nos interessa falar, e nós vamos bater à porta dessas pessoas. Pronto. Curiosamente, um dos nossos grandes parceiros, e foi um bocadinho quem nos convidou nesta primeira entrada do território, foi exatamente um projeto de escolhas, que se chama Porta 7, que é o nosso parceiro fundamental de intervenção. Claro, e nós pensamos, nós não vamos inventar a roda. Há pessoas aqui a trabalhar há anos, há gente que conhece isto como ninguém, e, portanto, nós temos é que bater à porta de quem já lá está e, basicamente, perguntar o que é preciso e em que é que nós podemos ser uma mais-valia. E isto, para nós, foi quase abrir com chave de ouro a entrada naquele território, não é? Porque, efetivamente, nós conseguimos reunir, desde as escolas às unidades de saúde, aos projetos de intervenção comunitária, jardins de infância, etc., etc., para termos uma visão, CPCJs, o que quiserem, para termos uma visão, no nosso caso, interessávamos as problemáticas da infância, não é? Portanto, era isso que nos movia para esse conhecimento. E nós, muitas vezes, temos um bocadinho esta tentação de passar por cima, sem nenhum mal, não é? Para apressar processos, mas este processo de ir e de falar com quem já está é um processo fundamental. Porque este conhecimento acumulado tem uma riqueza incrível para nós podermos entrar, não é? Depois, para nós, implicou sempre muito uma lógica de interdisciplinaridade, sempre. A nossa equipa da participação social é composta por, tanto sociólogo, que sou eu, não é? Técnicos de educação, técnicos de intervenção comunitária, educação não formal, psicólogos que colaboram pontualmente connosco em ações que vamos desenvolvendo de acordo com as necessidades, e arquitetos. E, portanto, é esta gente que nos ajuda a olhar para o território e com a qual nós vamos projetando este tipo de intervenções. A última, muito bonita, que culminou com um projeto que eu vos convido eu depois posso partilhar com o Filipe alguma informação para vos passar, que se chamou precisamente Palácio da Imaginação, que foi na altura foi um concurso dos bairros saudáveis, em que nós fomos em parceria com a Fraterna, precisamente em Guimarães, para responder a essas necessidades. Voltando atrás e para não me perder, a questão do diagnóstico, nós entramos em pandemia e a dada altura estávamos a começar a fazer um trabalho de mapeamento e levantamento do território com crianças e jovens e com a comunidade em geral, não é? E o que é que aconteceu com a pandemia? Nós deixamos de poder ir, não é? Como toda a gente. Pronto. E, portanto, tivemos que adaptamos, e um dos processos que nos pareceu mais interessante foi nós tentarmos fazer o diagnóstico na mesma, dentro da comunidade, não queríamos que ele fosse externo, e, portanto, nós já tínhamos iniciado um trabalho com as crianças e jovens nesse tal mapeamento do território, e o que fizemos foi construir um questionário que foi feito, construído, desenhado pelos jovens, e que os jovens colocaram nas caixas de correio, e que os jovens e as crianças levantaram, distribuíram à equipa, que fez scans, que nos mandou, estão a ver, não é? Isto foi assim um processo longo, difícil, mas que nos trouxe um conhecimento brutal sobre aquilo que aquela comunidade em particular daquele bairro queria, que necessidades é que tinha, e de que modo é que nós poderíamos responder a algumas delas a partir da nossa atuação. E eu acho que esta lógica de entrar e de estar e de permanecer esteve aqui dita de modos diferentes por todos os projetos, não é? Não se pode chegar e achar que nós vamos a uma comunidade e estamos lá uma hora numa semana
e construímos uma relação com as pessoas, construímos conhecimento, não acontece assim. É preciso permanência, não é? É preciso presença, mas é preciso permanência também. E depois é preciso muito tempo e muita paciência. Eu creio que foi na altura, logo com a Associação Mexe, o trabalho comunitário, nós estamos a falar aqui de projetos e processos que duram mais de um ano, não é? Mas esse tempo é necessário, porque ele não se pode apressar, ou melhor, poderemos apressar, mas não olhando para o mesmo tipo de resultados e de processos, e isso seguramente aconteceu também no Urbinat e também na mensagem de Lisboa, não é? Não terá sido na primeira semana que conseguiram estruturar tudo o que foram as estratégias, os projetos que montaram e que hoje continuam, não é? Portanto, este tempo é um tempo necessário para estar e para construir essas relações. Depois, eu creio que sai daqui também uma questão muito importante também para nós. Eu não sei se concordo inteiramente, porque toda a gente fez muita questão de dizer que não faz trabalho social e que eu não sei se estou totalmente de acordo, podemos discutir isso daqui a um bocadinho. Eu vou tentar não me alongar, porque eu depois entusiasmo com estas conversas, porque se estivermos a falar de um trabalho social tradicional, não estão habilitados, não são, claro, não é? Mas se calhar na visão que nós temos daquilo que é um trabalho de intervenção comunitária, para mim ele é um trabalho por natureza interdisciplinar, portanto ele não exclui linguagens, nem exclui conhecimentos, nem modos de fazer, portanto podemos estar a falar do teatro, da dança, da música, do que queiramos, da comunicação social, do jornalismo, da escrita, da narrativa, todos eles são importantes para esse trabalho, portanto eu não sei se ele não tem algum cariz de natureza ou de raiz social. Portanto, se calhar podemos discutir isso. A outra coisa que para nós é sempre muito importante é que nós não olhamos para estes processos de participação, e acho que em nenhum destes projetos isso é assumido assim, nós não assumimos como um objetivo em si mesmo, ele é um processo. E sendo um processo implica que ele está num ciclo quase, não é, de início até ao fim, e que esse ciclo tem momentos em que os processos participativos encontram uma grande frustração. Eu, partilhando aquilo que é a minha grande frustração, não é tanto ao nível da comunicação. Nós vimos aqui exemplos ótimos da parte da mensagem de Lisboa, da parte do projeto em campanha, de como nós podemos construir estes modos tão diversos de comunicar, de disseminar, não é? É quando nós queremos que esses processos resultem em alguma atividade mais transformadora. E eu acredito muito que os processos participativos fazem mais sentido quando há um fecho de ciclo, não é? Portanto, quando nós vemos aquilo que foi todo o processo ter algum tipo de consequência, não é? E essa consequência pode ser a mensagem de Lisboa, o site, as peças que a comunidade produz, pode ser a plataforma que o André mostrou, podem ser as peças, não é? Mas há aqui quase que um fecho de ciclo em que nós muitas vezes encontramos mais dificuldade quando esse fecho de ciclo implica decisões políticas ou implica, enfim, financiamentos, implica esse tipo de coisas, e aí nós temos de facto, alguma dificuldade mais. Por outro lado, os processos participativos são sempre políticos, não é? Não partidários, são políticos na sua essência. Eles têm sempre objetivos mais ou menos comuns e aqui, mais uma vez, indiferentes dos grupos com quem se trabalha, não é? Nós temos sempre alguns objetivos de justiça social, nós temos objetivos de trabalho de cidadania, nós temos objetivos, a horizontalidade foi falada aqui por toda a gente, e isto é muito importante, não é? Porque a horizontalidade é conseguida quando os processos são democráticos, não é? Portanto, esse traço para nós é um traço fundamental também no trabalho que nós temos desenvolvido. E claro que esta questão da horizontalidade não significa também, desfazendo aqui um mito, que tudo que se proponha, estavam aqui a falar também assembleias comunitárias e etc, pois é muito difícil porque as pessoas dão muitas ideias, não é? Mas muitas vezes as pessoas também dão ideias que não são possíveis de concretizar por várias razões, várias. Isto com crianças é muito comum, por exemplo, se vocês perguntarem muitas vezes às crianças o que é que elas gostariam de alterar no recreio, processos que nós também temos, nós temos desde ter uma piscina, a ter uma piscina de bolas, a ter escorregas, bom, até ter coisas muito simples, muito concretas. Qual é sempre a nossa perspectiva perante isto? Tudo o que nós possamos ou não fazer, ou entender que é ou não possível, é levado à discussão na mesma, não é? Portanto, é muito importante devolver esta ideia de que alguém tem uma ideia sobre a qual pensou, gastou tempo, fez uma proposta, é importante
que nós identifiquemos a ideia e possamos dizer porque é que aquela ideia não é possível, não é? Isto com crianças é particularmente importante, porque elas estão muito habituadas a ter adultos que lhes dizem que sim ou que não, sem justificação. Ou usando a justificação porque eu disse, não é? Usando a posição de privilégio que por norma o adulto tem. E, portanto, é muito importante para nós esta devolução e eu acho que todos os exemplos que aqui foram trazidos trabalham muito esta lógica de fechar este ciclo, não é? Depois, para nós é muito importante, quando nós estamos nestes territórios ou quando vamos fazendo este tipo de trabalho, e se quiserem aqui, se tivéssemos de ter assim alguns pontos fundamentais, esta questão política, claro, a importância da intergeracionalidade, não é? Isto é muito, para nós é muito importante, sobretudo quando se trabalha com crianças, mais uma vez, não é? Que às vezes parece que se promovem processos em que as crianças estão ali numa bolha de processos participativos, mas a realidade das crianças não é essa bolha, não é? A realidade é elas conviverem com os adultos, com os pais, com os avós, com os tios, com professores, bom. E, portanto, promover estes processos intergeracionais para nós é muito importante. Nós, quando iniciamos este processo de diagnóstico participativo, ele começou, de facto, com as crianças e com os jovens, mas nós rapidamente percebemos que este processo de mapeamento da comunidade, por exemplo, tinha que passar para a comunidade inteira. Portanto, nós fomos promovendo momentos de trabalho de mapeamento coletivo. Nós construímos aquilo que chamamos cafés comunitários, portanto, pusemos as mesas todas cá fora, imprimimos vistas aéreas, construímos pictogramas, bom, enfim, pode ser o que quiserem. Mas nós chamamos na verdade, todas as gerações de residentes a participar. E foi muito interessante, porquê? Porque há ali um processo natural de aprendizagem que é mais ou menos recíproco e que nos dá, mais uma vez, uma riqueza muito, muito grande. Por fim, queria dar aqui 2 ideias, não sei, depois, Filipe, para dar tempo aqui para discussão, que eu acho que há um desmontar de algumas ideias, se quiserem, de participação, porque, mais uma vez, nós vemos estas apresentações e parece que foi tudo muito fácil, e não foi, tenho a certeza. Estes processos são difíceis, são carregados de frustração. Nós tínhamos semanas em que programamos uma atividade e dizemos, se calhar isto não vai correr bem, mas vamos tentar. E éramos surpreendidos assim com uma adesão incrível dos miúdos, uma adesão incrível da comunidade, mas depois nós tivemos frustrações contínuas, algumas que não chegamos a ultrapassar, não é? Por exemplo, para nós, com a comunidade, eu não sei se isto, por exemplo, neste processo de construção do jornalismo, eu gostava até de ouvir a Catarina sobre isto, porque para nós isto foi muito claro ao longo de vários processos. Nós sempre que promovíamos atividades intergeracionais e tentávamos chamar também os adultos a participar com as crianças, as senhoras apareciam sempre, os homens deixavam-se ficar assim na borda, literalmente na borda do passeio do bairro, a observar, mas raramente participavam. Isto, nós temos aqui 300 interpretações que me imaginam para isto, nós fomos tentando diferentes estratégias, houve uma atividade em particular em que nós conseguimos agarrar aqui homens e mulheres mais velhos, mais novos, mas não conseguimos em todas. E isto para nós continua ainda a ser um ponto de reflexão e uma frustração que nos acompanha, não é? E portanto isto por dizer que há aqui um processo de muita paciência, e estou certa que o André neste processo de construção da plataforma também teve a sua cota à parte, como todos tivemos destas frustrações, também porque estes tempos de participação são tempos, e isso para nós é sempre uma preocupação constante, muito diferentes dos tempos políticos, são muito, muito distintos, não é? São muito distintos muitas vezes dos tempos das pessoas. Por exemplo, nós quando trabalhamos com crianças estamos sempre muito limitados àquilo que é a presença delas na escola e, portanto, nós temos que ter tempos que são tempos que também são tempos em que elas querem brincar, que também são tempos em que elas querem estar com a família, com os amigos, e, portanto, há aqui uma gestão de tempos mais difícil, e ela é, sobretudo, muito, muito diferente dos tempos dos projetos, mais uma vez. Os projetos duram muito pouco tempo, a maioria deles, de financiamento, etc., duram pouco tempo para deixar respirar este tipo de processo, a não ser que falemos aqui de outros que se vão autofinanciando. Nós fomos vendo aqui o exemplo da Mensagem de Lisboa e também do André e da própria Associação MES, mas se nós estivermos dependentes de algum tipo de projetos que são demasiado curtos, muitas vezes comprometemos as possibilidades que temos e, portanto, acho que estar atento a estes tempos é muito importante.
Finalmente, foi dita aqui uma coisa que para mim é cada vez mais verdade, eu acho que isso ficou muito claro. Em alguns momentos das apresentações foi dito de um modo direto, noutros ele está implícito, que é a dimensão individual e interpessoal dos processos de participação. Ela é extraordinariamente importante. O André dizia há pouco que teve que desconstruir e que, de facto, quem vem da área social muitas vezes pensa muito mais no coletivo. É verdade, não é? E é essa procura do coletivo que nós queremos. Mas depois, quando nós começamos a trabalhar este processo de mudança de olhar para as comunidades, para os lugares, etc., percebemos que a relação que nós construímos com os grupos é uma coisa, mas depois há relações que são interpessoais, que são individuais, e que também nos consomem tempo, não é? Também nos consomem outras estratégias de relação, pessoas com quem nós podemos ter que ter mais tempo para que o processo seja mais interessante, sei lá, seja na construção de uma narrativa ou de uma história, por exemplo, como a Catarina dizia há pouco, seja porque há pessoas que necessitam de mais acompanhamento durante um processo de participação, não é? Finalmente, o aspecto mais frustrante de sempre, se nós seguirmos todos os livros que existem, todos os manuais sobre participação, há muitos, uns mais interessantes que outros, mas há muitos, estão disponíveis, não? É esta coisa de nós dizermos que as pessoas têm a possibilidade de estar em qualquer fase do processo quando queiram. E isto dá uma liberdade muito grande a quem participa, mas a nós coloca-nos muitas questões, não é? Portanto, há aqui, se quiserem, para mim, um trabalho muito, muito concreto que nós temos que fazer, que também é o trabalho quase convencermos as pessoas ao compromisso, não é? De trabalharmos esta ideia de que as pessoas têm que se comprometer com aquilo que estão a fazer, não as obrigando, como é evidente, não há aqui nenhuma obrigação. Quem entra num processo desta natureza pode entrar e sair. Nós tivemos esse entra e sai em todos os processos que fizemos, não é? Porque eles não têm caráter obrigatório. Mas é muito importante nós lembrarmos que, à medida que vamos construindo estas relações, também devemos ter este cuidado de tentar construir aqui algumas lógicas de compromisso. Repito, é difícil, não se consegue com toda a gente. Há momentos em que nós temos atividades em que podemos estar ali a dar tudo o que temos e não vai ter o resultado que nós queríamos, por várias razões. Algumas que são nossas, outras são das próprias pessoas, não é? Mas eu acho que a construção dessas lógicas de compromisso é talvez um dos aspectos que eu também acho mais desafiador nesta ideia de ok, nós queremos co-produzir, queremos co-construir, queremos que as pessoas estejam por livre vontade, mas também queremos que elas criem algum compromisso connosco. Eu acho que este equilíbrio é um equilíbrio muito desafiante nos processos de participação, pelo menos da experiência que eu tenho. É isto, Filipe. Este foi um grande desafio. Podia ficar aqui. Não, mas foi, olha, Foi muito prova interessante superada. ouvir. Foi mesmo, Obrigada. muito obrigado por este Obrigada, eu voo que gostei tu muito de ver os fizeste. projetos. Não, muito obrigado mesmo. Acho que conseguiste trazer aqui e pontuar imensos aspectos importantes sobre as questões da participação, a partir desta experiência tão rica, destas 3 experiências tão ricas que tivemos o privilégio de ouvir agora nesta última hora. Muito obrigada mais uma vez pela partilha, foi muito interessante, sim. E obrigado a ti, Gabriela, pelas questões Obrigada, que Filipe. sublinhaste e que trouxeste. Bom, e agora temos ainda um tempo simpático para podermos conversar, para podermos colocar perguntas uns aos outros e sintam-se à vontade para o fazer, ligando o microfone e colocando perguntas, ou se quiserem escrever no chat também eu depois posso reproduzi-las. Estejam à vontade, é o tempo para isso. Quem quiser colocar alguma pergunta ou geral ou especificamente para um dos convidados ou convidadas, esteja à vontade. Demora sempre a aquecer, não é? Esta parte do debate. Não sejam tímidos, estejam à vontade de colocar. E pode não ser uma pergunta, pode ser uma partilha, uma reflexão, até porque muitos dos temas que hoje surgiram já surgiram também aos nossos alunos ao longo do processo de trabalho de terreno, ao longo, no caso de muitos dos que já têm experiência de trabalho comunitário, ao longo da sua percurso profissional, e, portanto, e algumas destas conversas também tivemos aqui nas nossas aulas, e, portanto, estejam à vontade também para partilhar alguma experiência.
Muito boa tarde. Força, Amadou. Boa tarde a todos. Sim, só para dizer que eu estou ok. Eu agradeço pela. Tens de Sim, te aproximar um questão pouco de- mais do microfone. Sim. Não Sim. sei se ficou Agora melhor. sim, melhor. Sim, eu só para dizer que em Lisboa, acho que no sábado vamos estar juntos no dia 13. Yeah. É só para agradecer, não é? Sim, é só para agradecer, Luiz, já estamos juntos. É só para agradecer os convidados, não é? E eu sou Amadou, o Mádia Fofana, sou jornalista e sou sociólogo, estou cá para poder aprender ainda mais. Eu aprendi muito mais. Em relação a questões da Catarina, que estava a dizer em relação a questões de jornalismo comunitário, eu gostei bastante, porque o meu primeiro passo na carreira foi o jornalismo comunitário. Mas eu queria uma parte que ela estava a referir em questões de jornalismo crioulo. Então, o que é que querem dizer com esse jornalismo de crioulo? Adoro. Contexto, o Amadou é guineense. Ok. Sim, eu sou Então, guineense. Boa. é mesmo isso, é mesmo Boa isso, é mesmo pergunta. isso. É mesmo Sim, isso. sim. Eu não falei disso porque era tanta coisa que eu não podia falar, não conseguia falar Sim, tudo. sim, É sim. mesmo isso. Nós tivemos ainda temos, mas agora está mais espaçado. Tivemos um Uhum. projeto de jornalismo em crioulo, ou seja, escrito mesmo. Tivemos em crioulo de Cabo Verde e da Guiné. Tivemos a Karina Gomes, que deves conhecer, que agora tem Sim, uma carreira de cantora, mas quando nós começámos a trabalhar com ela, não estava assim, a carreira não estava assim tão forte, ela estava um pouco a trabalhar ainda no jornalismo e ela trabalhou connosco aqui na Mensagem durante um ano e teve a fazer exatamente, ela escrevia em crioulo, ou seja, ela escrevia as peças em crioulo, dependendo da peça, dependendo do que fosse, era em crioulo de Cabo Verde, se a peça fosse sobre coisas de Cabo Verde, aqui em Lisboa, ou de crioulo guineense, no caso de peças de histórias com a comunidade guineense. E podes ver, está lá no nosso site, chama-se Crioulo, está lá o projeto Crioulo, e tem os textos em crioulo mesmo, pronto. Escritos originalmente em crioulo. Sim. Boa. Também ok. estão em português, claro. No fundo, há aqui uma coisa importante sobre o crioulo que eu acho que, eu digo sempre, nós não somos tontos, nós sabemos que as pessoas que vivem em Lisboa sabem crioulo e sabem português, mas não é só essa questão, é uma questão de representatividade também, é uma questão de empoderamento, porque na verdade nós sabemos que as pessoas leem perfeitamente em português e percebem português, mas fazer os textos em crioulo dá a essas comunidades uma importância que elas não têm, não é? Que nunca tiveram nos mídias tradicionais. Sim. Tá bom. Amadou, posso só acrescentar para já que é interessante ser sociólogo e jornalista ao mesmo tempo, mas imaginei alguns conflitos também, eu não sei como a Catarina talvez tenha encontrado nos tradicionais, mas Claro que sim. a questão que colocou a Catarina é muito interessante porque eu tinha apontado aqui, peço desculpa que também me passou. Eu acho que uma das questões que sobretudo a Catarina trouxe-me quando falou da questão das narrativas, a questão da mobilização da imagem, ou bom, enfim, daquilo que são várias formas de representar aquilo que é uma linguagem própria, não é? Tanto é importante nós termos isso em consciência com a língua, do caso do crioulo, não é? Portanto, esse respeito, essa representatividade, não é? De dar esta visibilidade a uma língua própria, até porque o nosso pensamento na nossa própria língua é sempre mais estruturado, por muito que nós dominemos uma língua, enfim, alternativa, vamos dizer assim. Mas também me faz refletir um pouco sobre este respeito pelas linguagens diversas que nós temos. Isto, por exemplo, é muito verdade com crianças e com jovens. Nós sabemos com crianças e jovens a mobilização de linguagens, por exemplo, visuais, ou de metodologias visuais, o uso da fotografia, da imagem, do desenho, são particularmente potentes para eles nos representarem várias dimensões da sua vida, não é? O mesmo é verdade quando nós temos pessoas com algum tipo de limitação do ponto de vista cognitivo, em que nós conseguimos encontrar nestas metodologias que não passam necessariamente só pela própria oralidade, não é? Em que nós vamos conseguindo encontrar essa questão destas linguagens. Portanto, aqui a questão da língua e da linguagem que o Amadou estava a trazer aqui e que eu creio que a Catarina também trouxe, o André também trouxe quando falou nesta questão da linguagem particular dos jovens, não é? Na plataforma é muito importante também.
Sim, eu queria só acrescentar uma coisa a isto que a Gabriela está a dizer, que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a forma como nós falamos nos mídia. Eu acho que uma das mais terríveis formas de afastamento dos média em geral, do jornalismo em particular, em Portugal em particular, muito em particular em Portugal, é uma linguagem altamente fechada, que pouco perceptível até para nós, quando não estamos dentro dela. É um bocado aquilo que a academia também faz, não é? E que é para afastamento total. Eu tenho uma ideia, e vou-vos deixar aqui esta ideia. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a que essas barreiras se diminuam, porque qualquer pessoa hoje pode pegar num texto qualquer escrito em linguagem de gente, como a nós, não é a linguagem dos média, e transformá-lo numa, por exemplo, uma candidatura que tem que ser sempre feita com linguagem específica de alguma coisa específica e que deixa muita gente fora. E eu acho que a inteligência artificial é uma das poucas coisas boas que tem, é que vai permitir que se faça isso, que se faça esse acesso a essa linguagem que não se tem naturalmente. E os jovens, por exemplo, eu acho que um dos grandes. Agora eu podia estar aqui toda a tarde também a falar sobre isto, que a Gabriela estava a dizer, mas os jovens também, nós sentimos isso muito, que é, nós tentamos escrever as peças com muita simplicidade, porque uma das coisas que há é que a linguagem é muito, é toda engravatada, toda cheia de, 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 de expressões que não se sabe bem quais são, e portanto isso é uma coisa que. E os nossos, por exemplo, os nossos estagiários, quando chegam aqui, muitas vezes já vêm com essa linguagem. É preciso tirar-lhes essa linguagem de cima para falarem com uma linguagem mais próxima das pessoas. E calma. É a mesma coisa se tem que fazer com os técnicos sociais, muitas vezes quando abordam grupos específicos ou comunidades específicas, onde é preciso despir essa linguagem. Então, e às vezes a linguagem também traduz esquemas de pensamento, não é? Que são eles próprios muito encriptados. Filipe, desculpa, agora também não resisti. Agora estava a ver o site do André e estava a pensar também na apresentação da Associação MES. Acho que também há aqui uma coisa muito, para nós foi muito importante, e eu já fui percebendo por aqui, enfim, isto agora foi assim muito pela nossa conversa hoje. Há uma coisa muito importante que eu acho que nós muitas vezes descuramos, em particular quando trabalhamos com grupos que estão mais invisibilizados ou com, enfim, mais marginalizados, o que quer que seja, que é a qualidade estética daquilo que produzimos, não é? Isto com crianças é particularmente assustador, eu poder estar aqui um dia inteiro a dar exemplos de coisas que houve uma altura que fotografava, depois deixei de ver, porque são tantas, não é? Que depois uma pessoa cansa-se. Neste sentido, nós muitas vezes em processos desta natureza, a maneira como comunicamos, as peças de comunicação que produzimos com os grupos com quem estamos a trabalhar, os sites que produzimos, as peças que construímos, muitas vezes têm, do ponto de vista estético, pouca qualidade, não é? Ou não têm aquela marca distintiva que é uma marca produzida com aquela comunidade. E esse foi um cuidado que nós procuramos sempre ter, e estamos neste momento a refletir muito sobre isso, a escrever sobre isso, novamente, em particular com crianças e jovens, porque é de facto a geração onde se sente uma grande infantilização de tudo o que são os processos que as crianças constroem, não é? Portanto, nós fomos tendo este cuidado também de produzir peças visuais de comunicação, de relação com o grupo, que fossem esteticamente, não tenho nada a ver com isso, isto foi com gente da arquitetura e das artes, não é? Porque eles é que dominam essa linguagem, mas houve muito este cuidado estético, é muito interessante que todas as apresentações que foram aqui feitas, eu estava agora a espreitar aqui o site do Campaign Up, e é um site de grande qualidade estética, não é? Nós muitas vezes quando fazemos este tipo de processos, pensamos, não, vamos montamos aqui um site, alguém dá um jeitinho e faz, e o descurar esse aspecto acaba por também desvalorizar um pouco, eu acho, a importância dos processos, e aqui foi muito interessante. E das pessoas. E das pessoas, claro, acho que aqui todos trouxeram, seja porque é um palco, seja porque é uma notícia, seja porque é um site, acho que essa qualidade também estética, para nós é uma coisa que tem muita importância, em termos de trabalho também. Sim, obrigado, Gabriela. Eu estava exatamente a pensar, essa era a pergunta que eu tinha aqui na manga para fazer, se ninguém tivesse perguntas para fazer. Mas o Amadou trouxe logo esta questão das linguagens, que me parece vital para a construção de processos
de aproximação, não é? Porque esta ideia da aproximação tu falaste disso, não é? É central na construção da participação, no ativar a participação, não é? Construir aproximação. E a linguagem é chave. A linguagem... Só que às vezes a linguagem, e isto era uma pergunta que eu tinha assim para provocar o João e o André e também a Catarina, que é a linguagem, não é? Se por um lado, concordo contigo, ela tem que ser cuidada e de qualidade para valorizar as pessoas e os processos, por outro lado, ela pode ser assustadora e afastar. E a Catarina já falou um bocadinho sobre isso, não é? Na linguagem escrita estamos muito habituados e sabemos bem que na área social o escrito afasta as pessoas. Mas eu pergunto ao João se o teatro, e um teatro de qualidade e bem feito como vocês fazem, não é? Se aproxima ou afasta? Qual é a vossa experiência aqui da utilização das ferramentas artísticas bem feitas e à séria, não é? Nestes processos de trazer gente, quem é que fica de fora, quem é que vem, como é que isso se constrói? E depois ligo ao André e passo a palavra depois ao André, porque o André traz o modelo da educação de rua, não é? Que é exatamente a aproximação em primeiro lugar, mais despida, não é? Mas depois como é que tu constróis daí processos que são de construção? Mas se calhar passava primeiro ao João para nos falar da experiência de aproximação, afastamento que o teatro pode ter, e o movimento, o corpo, esta coisa do corpo, não é? Há um bocado a Gabriela falava dos homens, ficam na beira e as mulheres participam mais. Estas questões de género são muito importantes quando se fala do corpo e de uso do corpo, não é? Qual é a vossa experiência nestas questões? Então, olha, eu até posso mesmo começar por aí. Ou seja, a linguagem do teatral é certamente que afastará muita gente. No entanto, também é uma linguagem que convida muita gente. Essa questão de género é muito forte. O nosso grupo em palco teve sempre 2 homens só. No primeiro projeto foram 2, por acaso um deles fui eu, e no segundo teve outros 2 diferentes. Em comparação, ou seja, 2 homens para 16 mulheres. É uma diferença muito grande. Principalmente quando olhamos para depois, por exemplo, equipas técnicas na área do teatro, que são maioritariamente de homens. Ou seja, é um espelho da sociedade. Pronto, também não quero estar a refletir muito sobre isso, é um espelho da sociedade. Algumas posições da sociedade, seja de cuidadora, seja como de... Quem é a cuidadora? A pessoa que se pode exprimir mais de uma certa Exato. forma flexível. Estão para a mulher, tudo o que é profissionalizar, exigir muito tempo fora de casa, está mais associado ao homem. Nós tentamos quebrar essas barreiras, obviamente. Acho que nós conseguimos quebrar isso também quando vemos que as mulheres podem sair de casa para fazer um trabalho que as orgulha. A questão da estética, eu acho, daquilo que é a minha experiência, que é quase indissociável a qualidade estética a um bom trabalho, seja ele social, seja ele de criação. Não é, sei lá, é muito difícil falsear isto. Um artista, e eu também sou artista de criação, a Mariana também, muitos de nós aqui somos, às vezes nós conseguimos ter truques e atalhos para aquilo que apresentarmos ser mais bonito. No trabalho comunitário não há isso. Ou é bem feito e tem uma boa estética, ou não é, e isso reflete-se. Não há atalhos neste tipo de trabalho. E por isso eu digo, sim, uma estética mais elaborada convida. O espetáculo que nós fizemos, o Como Se Nada Fosse, era um espetáculo com uma linguagem muito, muito diferente daquilo que estamos habituados. E a quantidade de mensagens de pessoas que nós recebemos a dizer que querem participar do grupo foi incrível. Aqui é um ponto que eu tenho de reforçar. Nós trabalhamos de forma aberta. Nós aceitamos qualquer pessoa que queira entrar-se, independentemente de classe social, cor, género, etc., idade. Porque nós também acreditamos que não é só a classe baixa, pessoas em mais dificuldade que precisam deste tipo de trabalho, especialmente nas grandes cidades. Temos nós temos muitos jovens. A demografia mudou completamente neste trabalho nos últimos 20 anos. Antigamente tínhamos muitos jovens ali que ainda estão na escola ou início de faculdade, agora temos pouquíssimos dessa idade. Esses jovens agora estão em casa, estão a ver os TikToks, estão a ter a sua discussão política noutros sítios, noutros fóruns,
o que é que nós temos muito que antigamente, que há 20 anos, e quem trabalha aqui assim há muito tempo sabe, quase não tínhamos. As mulheres dos 20 e muitos até aos 40 que são mães. Que agora começamos, o nosso grupo tem para aí 4 ou 5 pessoas assim, que é uma alegria enorme. Também vem do quê? Conquistas do feminismo, que agora o homem já pode ficar com os filhos em casa, coisa que há 20 anos não acontecia de maneira nenhuma. Uma autodeterminação que há nessas pessoas que querem se reconhecer enquanto mais do que mães, querem ser mulheres independentes e vêm. E obviamente isso depois convida outras pessoas iguais. Se é o exemplo, se esta pessoa foi e ela consegue, ela tem 2 filhos, eu também consigo. E uma coisa muito interessante que nós temos visto, só para acabar assim a minha intervenção, é o exemplo que nós vemos. Eu trabalhei num projeto há muitos anos chamado Rabo de Peixe Sabe Sonhar, que trabalhava em Rabo de Peixe, aquela aldeia nos Açores, que agora está conhecida, que tem a série e tal. Pronto, é uma das aldeias mais pobres do país. E um dos objetivos do projeto era exatamente este exemplo, esta questão do nós vamos lá para mostrar que tu podes ser algo mais do que pescador e que uma mulher pode ser algo mais do que mãe aos 16. E eu sinto que o trabalho que o grupo faz, e apesar que não era um dos objetivos iniciais, também é isso. Há mulheres que discutem as suas relações, sejam as mulheres de 60 anos, sejam as mulheres de 30, discutem o tempo que o marido passa a lavar a louça e o dela não passa. Aprendem muito com as senhoras de 70 anos que chegam a casa à 1 da manhã e dizem, ai, o meu marido vai mandar vir, mas ele que manda vir sozinho, que fico lá na cadeira dele a ver televisão, que não me chatei. Depois digo, olha, dona, traga o seu marido para aqui. Cruzes, não, eu quero é distância, não sei. Ou seja, este pensamento sobre como é que nós nos relacionamos nas nossas casas, como é que relacionamos com o resto, com os nossos pais, tem sido um trabalho constante. Então, sim, eu acho que convida, porque é mesmo, há um lugar para todos. Não nos focamos num único problema. Boa, obrigado, João. Olha, a Catarina tem mesmo que sair. Eu queria só, antes de sair, Catarina, agradecer novamente a partilha do que é o vosso projeto e dar-te a palavra, se quiseres deixar algum último comentário. Do nosso lado, só um grande agradecimento e espero que mantenhamos o contato. Sim, sim, para além de dizer-vos a todos para seguirem a mensagem, para subscreverem a newsletter, que é todo um outro também pensamento comunitário e que a gente faz de uma forma muito pessoal, queria também dizer que qualquer coisa que precisem, estamos aqui, quer os que estão cá em baixo, quer os que estão aí em cima, o meu mail está na página. Queria também dizer-vos que nós também só vivemos daquilo que a sociedade e que a comunidade nos dá, não é? E portanto estamos sempre a receber e-mails com informação e é disso que nós também vivemos. E dizer também, como a Gabriela disse, que estas coisas não são simples e que uma dos problemas é os projetos serem sempre muito pequenos, porque não nos permitem depois guardar no terreno aquilo que é uma preciosidade e que fazia todo sentido continuar, não é? Ou seja, fazia sentido incrementar, ou seja, continuarmos em Chelas, continuarmos em Mem Martins e continuarmos para outros sítios. E infelizmente os projetos são todos bastante curtos e isso não nos permite. Mas pronto, estamos aqui. Se quiserem mandar alguma informação, primeiro agradecer este convite. E aprendi também bastante, porque nós não somos especialistas em. Aliás, pelo contrário, não é? O jornalismo é um bocado. As pessoas que trabalham no jornalismo vivem bastante de costas para vivem numa bolha, digamos assim. E, portanto, nós estamos a aprender todos os dias isso, a chegar lá e os vossos 2 projetos, sobretudo, por acaso, embora da Associação Mestres seja muito interessante, tem alguma coisa menos a ver connosco. No caso do André, eu aprendi bastante com aquelas regras que eu não considero regras, nunca tinha as ouvido assim como regras, e portanto foi muito interessante estar aqui e aprendi bastante sobre como é que se pode fazer isto de forma mais, quase mais, sei lá, sistemática, digamos assim. Pronto, é isso. Portanto, obrigada a todos e a ti, Filipe, especialmente por este convite e até à próxima. Obrigado, Obrigada. Catarina. Muito bom. Obrigado Obrigada. mesmo. Até breve. Até André, breve. passo-te a palavra também. Já estamos aqui passar um bocadinho da hora, mas acho que Sim, gostava de eu passar a só- palavra também para o que é que estás a pensar de tudo isto que estás a ouvir? Não sei. Não,
Sim, primeiro perspectiva. não são regras, não é? Mas não é? É amplo e depois depende muito também da própria, não é? Há uma adaptação mútua, não é? Entre a pessoa que vai e a pessoa que está e as relações são construídas. Mas dizendo aqui um bocado que a Gabriela tinha lançado uma primeira pergunta que, pronto, que é uma primeira pergunta que tinha feito, que era como é que eu entro, com quem é que eu falo primeiro, o que é que eu faço? Naturalmente, e é um primeiro momento de quando nós vamos para um território, para uma comunidade nova, é um momento de tensão mútua, portanto, que nos gera desconforto a quem vai, ao técnico que vai, à pessoa profissional que vai, assim como à comunidade, não é? Que de repente tem ali um elemento estranho que não faz parte e que não e que tem que se ajustar e que começa a disputar processos, desconfianças, não é? Às vezes é fácil, não é? As pessoas, é como num sofá, quando nos vamos sentar, não é? Então, o sofá está todo ocupado e há pessoas que se afastam e sente-se aqui e tal, mas há outros que ficam lá, mantêm a posição e nós temos que ir ganhando o nosso espaço e o nosso lugar. E isto é preciso um perfil muito específico de pessoas, um perfil muito específico de pessoas que conseguem estar, que depois se conseguem sentir à vontade nestes processos para os fazer. E depois, o que tem acontecido comigo nas práticas que eu vou fazendo de ativação comunitária ou de trabalho com os territórios, é que a partir de uma certa altura não há nenhum projeto que nasça do nada. Portanto, eles são tudo construções contínuas de vontades, e de coletivos que se juntam e de pequenas comunidades que se juntam numa comunidade maior, que vão desvoltando processos, tanto eles individuais como coletivos. Portanto, e é uma verdade que os tempos das candidaturas, que a Gabriela tinha dito, são diferentes dos tempos dos processos participativos, é verdade, e ainda para mais, eu estou a falar aqui da área social, não é? A social barra educativa, barra e muitas vezes temos que fazer candidaturas e não temos tempo, estamos assoberbados de coisas para fazer, sei lá o que é que... Mas, partindo do princípio que quando tu fazes estes processos, estás no território, conheces o território, tens um diagnóstico do território feito, mas sempre entrando em confronto com ele mesmo, não é? Que está sempre a fazendo. E esses processos participativos também para a construção também se fazem de uma forma muito natural e muito orgânica. Pronto, muito embora necessitemos de maior investimento, maiores condições de financeira, maior dignidade naquilo que é feito, porque não o é, e tentando sempre que tudo isto nasça de fruto de vontades e da livre participação e de direitos fundamentais das pessoas, que é esse o princípio também da educação de rua, que há um enfoque nos direitos, sempre com uma incidência, também houve aí uma coisa, sempre com uma incidência política, porque é político, portanto, não partidário, mas tem um foco político, temos que ver isso. E sempre, porque acontece muito, e é uma verdade, as pessoas que estão nestas comunidades estão nas suas vidas naturais, portanto, até era o que o João estava a dizer, e eu por acaso passei por um processo semelhante, quando fui agora usar, teve no Rivoli, e quer dizer, os tempos dos teatros, não é? Não são os tempos das pessoas. E eu passei exatamente pelo mesmo, mas há aqui uma necessidade também portanto, isto é uma relação bilateral, não é? Portanto, que provoca, portanto, tudo. Portanto, a sociedade, como é que a sociedade se adapta a isto e ao acesso e à acessibilidade. Pronto, e eu perdi-me, entretanto. Eu estava aqui num raciocínio e perdi-me. Queria ser tão rápido para não perder tanto tempo e acabei por me perder. Mas à vontade. Mas estava a dizer dos princípios que é não se objetificar
uma pessoa, não é? E pegando num projeto que se quer colocar à viva força, porque se pretende, vindo de cima, aterrar num sítio, e porque as pessoas são pessoas sujeitas, são sujeitos de direitos e têm direitos fundamentais, e este enfoque é fundamental e cabe-nos a nós também, enquanto interventores sociais, artísticos, educacionais, estarmos também muito atentos a isto, de forma a que consigamos preservar aquilo que é o trabalho. Também só pegar aqui numa breve nota na questão do que o João tinha dito e Gabriel também, na questão portanto, da arte, do impacto social da arte. A arte, e por acaso tive uma discussão há relativamente pouco tempo sobre isso, portanto, a arte por si tem impacto social. Não é? Portanto, não qualquer tipo de arte. A questão aqui nestes processos, nos processos de desenvolvimento de impacto social, desenvolvimento comunitário, inclusão social, tem a ver com a intencionalidade, não é? Que nós provocamos nesse mesmo. Porque a arte só por si, se um artista quiser fazer arte e trabalhar com a comunidade e o fazer sem qualquer intencionalidade, só uma intencionalidade artística. Pronto, mas ele vai ter sempre um impacto social, quer ele quer não queira, quer ele seja provocado ou não provocado, intencional ou não intencional, vai fazê-lo. Depois depende da intencionalidade. E não quero passar muito tempo, e acho que era isto. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado por trazer essa reflexão sobre a intencionalidade daquilo que fazemos e da importância também deste enfoque nos direitos. Sendo a participação um direito, desde logo. Às vezes achamos que é só uma estratégia, ou é um meio, mas ela é um direito, ponto final. Também é uma boa estratégia para aprender e para mudar. Okay? É um direito em primeiro lugar. Boa, olhem, obrigado. Não sei se há alguma última pergunta ou comentário que queiram fazer. Quero tudo ir de férias a esta hora e quero Isso ir mesmo. jantar. É isso mesmo. Senão vamos fechando. Queria só dar aqui uma nota aos alunos e alunas que nos encontramos a seguir, não é? Na segunda parte da aula, fazemos aqui a nossa pausa clássica, voltamos às 8h20, pode ser. Por favor, avisem no grupo do WhatsApp, porque pode ser que alguns colegas, como na semana passada não houve, podem achar que não há esta semana, mas há. Portanto, encontramos às 8h20 e quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes e participaram nesta conversa, e em especial à Gabriela, ao João, à Mariana, ao André e também à Catarina, que já não está. A vossa participação, o vosso contributo tão generoso é mesmo importante para esta pós-graduação e espero que tenha sido um bocadinho importante para todos os que puderam participar. Foi um grande prazer. Obrigada também. Foi um gosto ouvir os projetos todos e poder estar Mesmo. aqui, Filipe. Obrigada, Mesmo. obrigada também pelo convite. Foi ótimo, obrigada. Obrigado nós, e estamos em contacto, chateiem-nos se quiserem, É isso. porque nós chateamos também. É isso, força. Obrigada e continuação de bom trabalho a Obrigado. todos. Obrigado. Obrigada, Filipe. Obrigado, Até breve. André. Obrigada Obrigado, a todos. João. Obrigada. Obrigada. Deus, boa tarde. Obrigada. Obrigado a todos.